Olá, olá! Me perguntam o tempo inteiro o que fazer para ter uma memória melhor. Isso é, como podemos memorizar algum conteúdo para aprender melhor, para fazer sumir aquele conteúdo durante uma prova ou um concurso? O que fazer então para melhorar a nossa memória? Para explicar isso, precisamos entender que existem dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a de longo prazo. Existe também a memória, alguns lugares citam memória de trabalho, né? Que são aquelas memórias que você decora alguma coisa por um tempo, mas desaparece. Ou como funciona? Sempre que você recebe um estímulo e você aprende alguma coisa, telefone da padaria. Qual o telefone da padaria? Você vai ali na geladeira, procura o telefone da padaria, olha rapidinho e vai para o telefone e digita o número. E essa é uma memória de curto prazo. Eu tenho certeza que se por acaso der ocupado ou tiver que ligar de novo, você aperta o redial, ou se por algum motivo teve que ligar para alguém, você vai esquecer esse número e vai ter que voltar para a geladeira para buscar novamente o telefone da padaria. Não é isso que acontece? Essa memória de curto prazo, ela existe porque ela está aqui no córtex pré-frontal, no lobo frontal da gente, né? Onde tem esses receptores de informações muito rápidos e duram um pouquíssimo tempo, de alguns segundos até uns 3 minutos. O que são memórias de longo prazo? Memórias de longo prazo são aquelas que se localizam no hipocampo, que fica uma partezinha mais para dentro do cérebro, que a partir dali essas lembranças, essas memórias podem ficar durante muitos e muitos anos. Existem algumas formas de melhorar a sua memorização, a ser capaz de melhorar cada vez mais os dados, informações que você recebe do mundo. Bom, o que pode atrapalhar essa memorização? Uma das coisas que podem atrapalhar a memorização é justamente a ansiedade. Por que é que a ansiedade pode atrapalhar o desenvolvimento de conexões, sinapses neurais para a memória? Porque quando você está numa crise ansiosa, seu corpo produz noradrenalina e também produz corticoides. A noradrenalina, ela simplesmente deixa você, que é da ansiedade, né? Ela te deixa percebendo os perigos do mundo, fica desatento, não consegue se focar nas coisas. E os corticoides, eles impedem o aumento ou desenvolvimento de novas ligações neurais. O que acontece? Como não aumenta as sinapses neurais, as ligações neurais, a plasticidade cerebral fica prejudicada com os corticoides, simplesmente você não consegue aprender mais. Então a ansiedade é uma das formas que impedem a nossa memória de funcionar. Bom, tudo bem, agora eu já sei que a ansiedade me atrapalha a aprender cada vez melhor e eu fico muito esquecido. É muito comum, se você tem a sensação de pouca memória, pode ser um caso de ansiedade, tudo bem? Mas existem duas formas muito práticas, muito interessantes e diretas para você aprender melhor. Primeiro, lembra que a memória de longo prazo fica no hipocampo? O hipocampo, ele é coladinho com as amígdalas. As amígdalas não são essa garganta não, tá, gente? Mas as amígdalas lá no meio do sistema límbico, que são responsáveis pelas nossas emoções. É legal saber que qualquer informação que se relacione a uma emoção, ela se firma muito mais no hipocampo. Portanto, você pode não lembrar o que você comeu anteontem o dia inteiro, mas certamente você vai lembrar há 10 anos atrás aquele almoço muito especial que você foi e que você gostou daquela comida, tanto é que gostou tanto e mexeu com suas emoções, que aquela comida, aquele momento se tornou inesquecível, porque mexeu com suas emoções. Qual o problema disso? O problema é que quando você não começa a ter prazer com as coisas, não gosta das coisas, simplesmente você não afeta as amígdalas. E isso então interfere diretamente na sua memorização. Uma outra coisa que podemos fazer para melhorar a nossa memória é a repetição. Quanto mais você repete, lembra que no curto prazo a gente usa o frontal, ou a nossa parte frontal do cérebro. Conforme você vai repetindo, essas informações que estão no frontal, elas podem se solidificar lá no hipocampo, o que favorece então o aprendizado. Portanto, não estude muito num dia, mas repita o seu aprendizado, repita todo dia, crie um hábito de estudo. Criar um hábito de estudo favorece a sua memorização. Vocês sabem, eu sou professor e quando eu pego uma matéria nova para trabalhar com os alunos, a primeira vez que eu fui dar aula na minha vida, eu tinha tudo no papel e eu passei para o quadro. E aquela aula
foi incrível, porque eu sabia tudo que estava no papel. Na segunda aula, eu copiei no papel. Na terceira aula, eu copiei no papel. Hoje em dia, eu sei exatamente o que tinha naquele quadro, porque eu passo para o quadro, porque eu consegui memorizar devido à repetição. E a gente vai encontrar isso em qualquer outra profissão ou ação que você simplesmente tem que fazer, seja para jogar um jogo, seja para ensinar alguma coisa. A repetição favorece a memorização, tá certo? Bom, lembrando que a memória de longo prazo é trabalhada, desenvolvida através da repetição e da emoção. Por que é que não gostar de alguma matéria, não gostar de uma disciplina, atrapalha o seu aprendizado? Essa é fácil, não é? Por causa da emoção. Então perceba que quando você não gosta de alguma coisa, você não consegue desenvolvê-la, memorizar essa coisa. Na verdade, não gostar, odiar, também é uma emoção, provavelmente vai colar como trauma em você. Mas quando você não liga, porque não dá importância, quando não tem valor para você, você não consegue memorizar. Então isso é um problema sério. Quando existe alguma rejeição para isso, conseguimos também fazer uma dessensibilização ao fato que te incomoda, né? Então favorece ainda mais. Eu tenho tido resultados muito interessantes sobre como dessensibilizar alguém sobre algum fato, alguma situação ou objeto, de tal forma que a pessoa consiga aprender melhor sobre isso. E como você eliminar essa dessensibilização, já fiz alguns vídeos sobre isso, inclusive no vídeo de fobias. Você pode ir lá para ver como dessensibilizar para isso. Portanto, emoções e repetição são fatores primordiais para uma memorização eficiente, tá certo? Para aprender melhor, para se capacitar melhor para concursos, vestibulares, provas no dia a dia, melhorar sua eficiência acadêmica e tiver dúvidas sobre isso, pode perguntar, poderei responder à vontade, tá certo? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, até a próxima.